Olá, todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer. Sejam todos muito bem-vindos, porque hoje é dia de relembrar. É que com a participação de vocês, meus queridos cosmonautas desta intrépida nave, o canal está crescendo e novos tripulantes estão chegando para entrar nesta nossa conversa. Por isso, eu vou abrir aqui um espaço para fazer um flashback de alguns vídeos antigos, lá do comecinho da minha história por aqui, para quem ainda não viu ou gostaria de rever, porque são assuntos interessantes e atemporais que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tudo bem que a produção era de centavos, mas a paixão sempre foi de milhões. Afinal, para ontem era o que tinha. Você já ouviu falar em literatura latrinária? Como é que é? Com toda sinceridade, eu só ouvi essa expressão há bem pouco tempo mesmo. É mesmo? Mas com certeza todos nós já nos deparamos com ela. Porque apesar deste nome, digamos, acadêmico, a literatura latrinária não tem nada de elegante, zero refinamento. Muito pelo contrário, ela floresce nos recintos mais precários possíveis, que quase que invariavelmente são muito mal cheirosos, os banheiros públicos. Aí você deve estar do outro lado se perguntando, mas por que diabos eu estou trazendo esse assunto aqui? E acho justo esse questionamento e até o seu estranhamento, mas vamos combinar, né? A vida não é feita somente de fatos civilizadamente ordenados em uma história bonita. Não mesmo. Na verdade, ela está mais para o conjunto de atropelos e das estranhezas da humanidade, especialmente quando ninguém está olhando. O que você faz quando ninguém te vê fazendo? E apesar de parecer algo baixo e irrelevante, que beira o vandalismo e a depredação de um espaço de uso coletivo, os escritos de banheiro estão sendo utilizados como base de estudos do comportamento humano. É isso mesmo que você ouviu. Aquelas frases e poemas aparentemente aleatórios, rabiscados nas portas e paredes dos banheiros, podem nos revelar muito sobre o mundo em que vivemos, especialmente sobre a comunidade que frequenta cada banheiro. E é por isso que eu vou falar sobre este tema hoje, porque coisa normal todo mundo já conhece e não tem graça nenhuma. Interessante mesmo é aquilo que é esquisito e traz uma nova perspectiva sobre as coisas mais improváveis, não é? O teto parou de girar pra mim. Ainda tá girando pra você? Ih, caramba. Mas antes de mais nada, já deixa aquele seu like de milhões, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para que ele possa crescer e mais pessoas participem desta conversa. O hábito de escrever em paredes é tão antigo quanto a própria humanidade. Desde os tempos das cavernas, as pessoas registram feitos e sentimentos por onde passam. E escrever em paredes de banheiros, especificamente, também é um hábito muito antigo. Os romanos já faziam isso na antiguidade, como atestam as inscrições encontradas em banheiros de Pompeia. Este hábito sempre existiu em diferentes culturas de diferentes lugares do mundo. Mas até por haver uma ideia pré-estabelecida de que esses textos sejam invariavelmente vazios ou vulgares, o interesse em estudá-los é algo bem restrito e muito recente. Em 1983, a Universidade do Tennessee, nos Estados Unidos, realizou um interessante estudo com textos coletados em todos os banheiros dos 9 prédios de seu campus. Os pesquisadores concluíram que essas frases e poemas refletiam importantes questões sociais daquela época. Olha só que interessante. No relatório final deste estudo, os pesquisadores escreveram: as paredes não apenas falam, elas gritam. E apesar de gritarem alto, é preciso ter ouvido objetivo e independente de qualquer teoria para que se possa escutar a mensagem. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Em 1993, a Universidade de Benin, na Nigéria, também realizou um estudo semelhante.
Os pesquisadores concluíram então que as escritas coletadas nos banheiros da instituição não se tratavam de vandalismo puro e simples, mas sim de uma forma de expressão de questões sociais e políticas realmente profundas, em um contexto histórico em que muitos desses assuntos eram considerados tabus. Muitos dos temas encontrados eram proibidos em público ou representavam algum sentimento de exclusão social. Como no banheiro ninguém está olhando, no anonimato e sem medo de punições, esses estudantes podiam se expressar livremente, mesmo em tempos de repressão e censura. Quem você é, me diga, fale sobre a sua estrada, conte sobre a sua vida. Em um estudo de 1980, o psicanalista A.G. Lomas definiu o ato de escrever em um ambiente público como uma forma simbólica de agressão contra a sociedade, de revolta contra o sistema e de vingança contra as injustiças sofridas. Portanto, escrever nas paredes e portas de um banheiro de uso coletivo é uma forma de exibir publicamente suas angústias e frustrações. É um ato instintivo de protesto. E outra coisa interessante tem sido observada. O gênero dos autores das escritas de banheiro também influencia na mensagem deixada. Geralmente, a linguagem encontrada no banheiro masculino é diferente da notada no feminino. Vocês fazem ideia do que elas estão fazendo ali? Minha nossa! Só das meninas. Eu garanto que lá não é mais sexy do que aqui. Em 1981, a publicação acadêmica Psychological Reports divulgou uma pesquisa realizada em banheiros de diversas escolas de ensino médio do Canadá. De acordo com o estudo, havia muito mais textos escritos por meninas do que por meninos. Mas olha só que interessante. Nos banheiros femininos havia mais inscrições românticas e nos masculinos o conteúdo era mais picante, mais explícito. Também foi verificado que as escritas mais românticas foram produzidas por estudantes de nível socioeconômico mais baixo, e entre as meninas de classes mais altas, os textos eram menos românticos e mais eróticos. Tá aí uma informação que achei bem interessante e deixo aí para vocês avaliarem. Depois me contem o que acham disso. Os textos de banheiro também já foram material de estudo para avaliação do comportamento adolescente. Em 1977, a publicação americana Journal of Social Psychology divulgou uma pesquisa realizada em escolas de primeiro grau de Chicago. O estudo avaliou as escritas de banheiros frequentados por alunos de 7ª e 8ª séries. E nos banheiros dos meninos eram predominantes os textos que revelavam algum nível de atividade sexual, demonstrando um certo exibicionismo e uma clara necessidade de autoafirmação da própria masculinidade, coisa até natural da idade. Enquanto nos das meninas, os textos eram muito mais conservadores e falavam mais de desejos e anseios em uma clara necessidade de libertação emocional. E eis que aqui a gente consegue visualizar a expressão da repressão e do julgamento social imposto de forma mais rígida às meninas. Só lembrando que esta pesquisa foi realizada no final da década de 1970, uma época de grandes mudanças sociais realmente, mas em que ainda havia pouco diálogo entre as gerações e as meninas eram muito reprimidas. Are you in there by yourself, Beaverly? Or do you have half the guys in the school with you, huh, slut? No Brasil, não há muitos estudos dedicados à chamada literatura latrinária, o que é uma pena. Mas por experiência, todos nós sabemos que além do vasto conteúdo para maiores de 18 anos, os textos de banheiro também incluem o tradicional deboche do nosso povo. O brasileiro e o seu bom humor até nos momentos de maior aperto, não é mesmo? Então não faltam críticas sociais e revolta política no repertório de banheiro. Por isso mesmo, frases como inconsciente coletivo é pegar ônibus errado, ou urnas não são penico, ou ainda saber viver é acreditar que a semana seguinte será pior do que a anterior, são verdadeiros clássicos da nossa filosofia popular, mas que tem sempre um fundo
mundo de verdade, né? O Brasil tá lascado. Se você der um Google aí, eu recomendo, viu? Vai se surpreender com a variedade e a criatividade da literatura latrinária brasileira. É sério. O fato é que todo mundo sabe alguma frase espirituosa de banheiro para contar. Talvez você também se lembre de alguma. Depois você me conta, sou curiosa, gente. Fofoqueira! A gente sabe muito bem que qualquer texto revela muito sobre o seu autor, o lugar onde ele circula e em que época ele vive. E apesar de serem menosprezadas, isso vale também para as escrituras de banheiro, claro, seja lá o que for o conteúdo delas. Não importa onde um texto está escrito, ele sempre vai nos trazer um perfil psicológico, social e político de um povo em um determinado tempo da história. Porque até nos banheiros mal frequentados circula o Zeitgeist, o espírito do tempo. E eu já falei sobre ele aqui em um outro vídeo do canal. Eu vou deixar o link aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição. Dá uma olhada lá que é bem interessante. E você já parou para pensar o que os historiadores, sociólogos, antropólogos, arqueólogos e psicólogos do futuro vão pensar quando descobrirem nossos banheiros públicos em alguma escavação por aí? O que vão pensar da gente? Como seremos avaliados? Como seremos descritos para as futuras gerações? Tá aí uma coisa que eu gostaria de saber. Alguém aí arrisca um palpite? Passa longe, porque ele fede muito. E para hoje é o que tem. Ah, foi o que eu pensei. É apenas uma privadinha normal. Ô, seu pestinho, eu tô falando com você. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, puxa uma cadeira e entra na conversa. Comenta aí se você já tinha parado para pensar nas mensagens por trás dos escritos de banheiro. Garanto que agora você vai olhar para eles de forma diferente, viu? Eu honestamente nunca tinha imaginado que a gente poderia refletir sobre tantas coisas a partir de frases e poemas aparentemente aleatórios em lugares tão pouco, digamos, agradáveis. Mas a vida sempre nos surpreende, não é mesmo? Agora aproveita, curte este vídeo porque eu sei que você gostou, se inscreve no canal, compartilhe com os amigos e talvez até com os inimigos. E não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo, tchau!